Da redemocratização ao governo Lula. Olha só, nesse vídeo você vai ter as principais características do pós-ditadura militar até quase os dias atuais. Como o presidente José Sarney anunciou projetos para a Assembleia Nacional Constituinte, um dos grandes desafios era conter a elevada inflação deixada pelos militares. Diante do quadro inflacionário, em fevereiro de 1986, foi instituído o Plano Cruzado, no intuito de promover a estabilização econômica e o congelamento do preço dos produtos. Meses depois, a inflação retornou com força. O clima de otimismo advindo do controle inflacionário caiu por terra em virtude das crises que estabeleceram posteriormente. Outros planos foram propostos, mas também fracassaram. O governo Sarney chegou ao fim sem resolver o problema da inflação no país. Em outubro de 1988, foi promulgada a nova Constituição Brasileira. O deputado Ulisses Guimarães a chamou de Constituição Cidadã, pois foi a mais democrática da história do Brasil. Em 1989, ocorreram eleições para presidente e, no segundo turno, concorreram Lula e Collor. Fernando Collor de Mello venceu a disputa e assumiu o cargo em março de 1990. No dia de sua posse, Collor anunciou o Plano Brasil Novo, que, com a decretação de um feriado bancário, bloqueou os depósitos financeiros e confiscou as poupanças por 18 meses. Com o tempo, verificou-se a ineficácia do programa. Adotaram-se outras medidas, porém não tiveram nenhum efeito esperado. A maior crise do governo Collor começou no início de 1992, quando graves denúncias de corrupção passaram a ser divulgadas pela imprensa. Foi organizada uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis fraudes. A CPI trouxe à tona o que ficou conhecido como o esquema PC Farias, por meio do qual dinheiro público era desviado e favorecia inclusive membros da família do presidente. Irromperam as reivindicações populares exigindo o impeachment do Collor. O vice Itamar Franco assumiu a presidência. No governo Itamar, foi organizada uma equipe econômica conduzida pelo sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que lançou o Plano Real. Com o objetivo de estabilizar a economia, a inflação foi reduzida de forma satisfatória, garantindo a popularidade do ministro Fernando Henrique Cardoso, que se tornou candidato à presidência nas eleições daquele ano. Seu principal rival na disputa foi Lula, do PT, que novamente foi derrotado, dessa vez em primeiro turno. O governo FHC deu sequência ao neoliberalismo praticado desde o governo Collor. Apesar da estabilidade da moeda, faltava estímulo às empresas nacionais, uma vez que a concorrência dos produtos importados era muito forte. Além disso, os juros elevados provocaram a redução do consumo, que redundou no aumento do desemprego. Em 1997, foi aprovada uma emenda constitucional, admitindo a reeleição. A oposição estava enfraquecida e, mesmo que em meio aos problemas econômicos que o Brasil enfrentava, FHC garantia a possibilidade de ser reeleito. Com crises globais, 1988 e 1999, o governo permitiu a flutuação do dólar, ou seja, houve uma desvalorização da moeda. Nas eleições de 1998, mais uma vez, FHC venceu e articulou em torno de Lula. Em virtude do baixo crescimento do país, a popularidade de FHC foi se reduzindo no segundo mandato. Isso porque se fazia um balanço de sua gestão e se questionava a eficácia da política neoliberal. Nas eleições de 2002, José Serra, o candidato do governo, disputou a presidência com Lula, valendo-se de um discurso mais moderado que no passado. Lula foi eleito e uma iniciativa de seu governo foi o programa Fome Zero, que tinha como objetivo garantir a alimentação adequada a todos os brasileiros. Posteriormente, lançou o programa Bolsa Família. Diante da ameaça do retorno da inflação e da instauração de uma crise econômica, o governo Lula adotou uma postura bastante conservadora. Em meados de 2004, o governo começou a enfrentar denúncias políticas que culminaram na chamada crise do mensalão, em junho de 2005. Em seu segundo mandato, vários problemas apontados anteriormente se perpetuaram. Acusações de corrupção,
derrubaram ministros e grandes nomes do partido do governo e de sua base aliada. No entanto, a despeito de todas as críticas, o presidente Lula mantinha sua popularidade em alta. Sua imagem manteve-se quase intacta, até o fim do mandato, especialmente entre as classes menos favorecidas, a ponto de seu apoio à candidata Dilma Rousseff ter sido um dos principais fatores a contribuir para a vitória da ministra, que nunca havia exercido um cargo eletivo antes de ser a escolhida primeira presidente do Brasil. Em 2013, grandes protestos ocorreram no país. Às vésperas da Copa das Confederações, no ano seguinte ocorreu a Copa do Mundo e o governo foi criticado pelos custos elevados das obras. Com as eleições presidenciais, Dilma foi escolhida mais uma vez para mais um mandato, que começou com o desafio de enfrentar um período de grande crise econômica. No processo do seu mandato, Dilma sofreu o impeachment e o seu vice, Michel Temer, assumiu o governo. Após Michel Temer, veio o governo Bolsonaro. E depois do Bolsonaro, hoje nós temos, em 2023, o governo Lula novamente. Esse foi um pequeno resumo sobre o processo de redemocratização que alguns historiadores confirmam que ainda está em processo. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like, é claro, comente e se inscreva no canal.